Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dilatação superficial. Na última aula nós falamos sobre corpos que, ao variar a temperatura, variam algumas grandezas. Por exemplo, na última aula nós falamos sobre o comprimento. O objetivo dessa aula, desse curso de dilatação, é te mostrar que o comprimento, a área e o volume dos corpos dependem diretamente das variações de temperatura, ou seja, eles aumentam e reduzem devido à variação de temperatura. Observe comigo que eu tenho aqui uma chapa metálica, tá? Imagina uma chapinha metálica. Essa chapa metálica tem uma área inicial que eu vou chamar de A0. Ao aumentar a temperatura desse corpo, ele sofre uma variação superficial ΔA. Tudo bem? Veja que a dilatação superficial ela é simplesmente uma dilatação linear que aconteceu em duas dimensões. É por isso que nós dizemos que quando acontece uma dilatação superficial, foi uma dilatação linear em duas dimensões. Ou seja, a dilatação superficial é aquela que varia duas dimensões. Observe então comigo que para calcular o quanto que essa chapa aumentou, eu vou ter a variação da área, vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Veja que é basicamente o mesmo modelo de expressão que nós tínhamos lá na dilatação linear. A diferença é que os elementos, ao invés de ser elementos de comprimento, agora são elementos superficiais. Então, aqui é a nossa área inicial. Legal? O Δθ continua sendo a variação de temperatura. Beleza? Variação de temperatura. E o beta agora é o coeficiente superficial. Antes nós tínhamos um alfa, agora eu tenho um beta. Por exemplo, se eu quiser determinar qual é a área final disso aqui. Bom, veja comigo, área final. Eu simplesmente vou ter a área inicial mais aquilo que aumentou. Então, eu coloco o seguinte, a área final é a área inicial mais aquilo que aumentou, a variação da área. Observe que eu vou ter a área inicial mais a área inicial vezes beta vezes a variação. Eu coloco a área inicial em evidência. A área final vai ser a área inicial vezes 1 mais beta vezes a variação de temperatura. Veja que aqui eu acabei de chegar numa função do primeiro grau. Tudo bem? É uma funçãozinha do primeiro grau. Isso mostra pra gente o seguinte, que o gráfico disso vai ser uma reta, tudo bem? Então veja comigo aqui o gráfico da variação superficial. É um gráfico extremamente semelhante ao gráfico lá da variação de comprimento. Eu tenho aqui a área inicial e aqui a área final. Maravilha? Veja comigo o seguinte. Vai se formar um triângulozinho aqui, onde esse triângulo vão ter informações importantes para o estudo desse gráfico. Observe que aqui eu tenho a temperatura final, enquanto esse cateto está correspondendo à variação de temperatura e esse cateto à variação aqui de área. Legal? Formou-se um ângulo φ. Veja comigo que a tangente desse ângulo φ, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a variação de área dividido pela variação de temperatura. Com isso, eu vou abrir essa expressão, escrever a área inicial vezes beta, vezes a variação de temperatura dividido pela variação de temperatura. Cancelamos aqui. Com isso, a gente tem que a tangente de φ é um valor numericamente igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação. Tudo bem? Lá na dilatação linear, a diferença é que aqui era o coeficiente linear e aqui era o comprimento inicial, não era a área inicial. Tudo bem? Vamos voltar aqui então. Se eu quiser traçar uma relação entre os coeficientes, eu sei que esse corpo aqui também tem um coeficiente linear,
Mas qual é a relação entre o coeficiente superficial e o linear? A gente escreve assim, ó, muito fácil. Observe comigo que o coeficiente linear, que é o alfa, é o coeficiente inerente lá à dilatação linear. Então, ele dilata como se ele fosse responsável pela dilatação de uma dimensão. Então, eu coloco alfa sobre 1. Enquanto beta, ele é o coeficiente inerente à dilatação de duas dimensões. Então, eu vou colocar beta sobre 2. É uma dica para lembrar bem importante. Com isso, beta, tá vendo? Alfa sobre 1, beta sobre 2. O beta acaba sendo 2 vezes o alfa. Tudo bem? Tópico bem importante para a gente. Outra coisa, quanto maior for esse coeficiente, mais o corpo vai dilatar. É a mesma relação lá na dilatação linear. Quanto maior for o coeficiente, mais ele vai dilatar e mais também ele vai contrair. Existe uma observação que a gente precisa falar em toda a prova. Isso é muito importante, tá? Todo concurso que a gente vai fazer, que cai a dilatação, eu preciso levar essa informação comigo. Observe que eu tenho uma chapa metálica aqui com um furo no meio. Veja o seguinte, gente. O objetivo dessa chapa metálica é determinar se esse furo vai dilatar ou não junto com a chapa. Tudo bem? Então, a chapa está furadinha ali. Legal. Gente, sempre numa dilatação, a distância entre os átomos tem que aumentar. Então, se esse corpo está crescendo, é porque a distância entre os átomos tem que aumentar. Bom, eu vou selecionar alguns átomos aqui nesse furo, nesse círculo aqui, ó. Beleza. Se a distância entre esses átomos tem que aumentar para ser uma dilatação, o que você acha que vai acontecer com esse furo? Esse furo vai diminuir. Olha, se esse furo diminuir, esse átomo aproxima desse e esse aproxima desse. O que tem que acontecer é que esse furo aumenta, essa chapa aumentar, o furo tem que aumentar junto com a chapa. Então, ó, se a chapa cresce, o furo cresce junto com a chapa. Só que, professor, o furo cresce menos, o furo cresce mais. Observe que o furo ele vai dilatar na mesma proporção que a chapa. Então, o furo dilata na mesma proporção que a chapa. Veja comigo uma coisa extremamente importante, gente. Então, esse furo aqui a gente sabe que ele aumenta, né? Vamos colocar aqui, ó. O furo aumenta. Veja comigo aqui o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção porque tem a ver com isso. E geralmente isso cai em prova, tá? E os alunos acabam caindo nessa pegadinha. Muito aluno acaba caindo na pegadinha, mas você não vai cair, porque você é um garoto aí, uma garota esperta e está estudando direitinho. Então vamos lá. Observe. Exemplo. Se o lado dessa chapa aumenta 2%, com a variação de temperatura, determine o quanto o raio do furo e a área da chapa varia. Então eu vou desenhar aqui a tal chapa que eu estou resolvendo no exercício. Tenho aqui essa chapinha. A questão diz que o lado da chapa, veja, o lado dessa chapa, ele está aumentando 2%. Tudo bem? Então, eu estou tendo um aumento de 2% nessa direção. Eu estou tendo um aumento de 2% nessa direção também. Beleza? Gente, isso é muito importante. Observe que aqui eu também tenho o raio da chapa, né? Tem o raio aqui do furo, perdão. Raio da chapa não, raio do furo. Bom, preste muita atenção. O lado da chapa aumenta 2%. Só que como ele aumenta 2% para um lado, 2% para o outro, a área da chapa ela aumenta 4%. Então, veja, eu tenho 2% para um lado, 2% para o outro. Eu tenho 4% aumentando na área. Tudo bem? Agora, professor, o raio do furo.
Gente, observe uma coisa. Nessa chapa, o lado aqui, ó, lado. O lado é uma grandeza linear. Ele tem a ver com o comprimento. O raio também é uma grandeza linear. Então, tudo que é linear vai variar igual. Por exemplo, se o lado aumenta 2%, o raio também aumenta 2%. Agora, a área do furo aumenta quanto? A área do furo aumenta 4%. Você lembra do que a gente acabou de falar? Que a área do furo, ela aumenta igual à área da chapa? Lembra disso? A área do furo aumenta igual à área da chapa. Então, a área desse furinho vai ter a mesma proporção que a área da chapa aumentando, enquanto o lado da chapa tem a mesma proporção que o raio da chapa. Tudo bem? Gente, isso aqui é muito, mas muito importante. Tudo bem? Você veja, grandezas lineares, que é o lado, e o raio, que são grandezas de comprimento, intermédio comprimento, eles aumentam a mesma proporção. E grandezas superficiais, ou que tem a ver com a área, também aumentam na mesma proporção. Vamos lá. Calcule a variação superficial de um portão de meio metro quadrado a 25 Celsius. Então, a área inicial dele, a temperatura aqui inicial de 25 Celsius. Quando é aquecido até 75 Celsius. Então, deu o alfa do portão. Gente, se ele deu o alfa do portão, o beta é 2 vezes o alfa. Então, o beta desse portão vai ser 2 vezes 25. Eu vou ter 50 vezes 10 elevado a menos 5. Celsius a menos 1. Então, qual vai ser a variação? A variação superficial vai ser a área inicial vezes o beta, vezes a variação de temperatura. A variação superficial vai ser a área inicial, meio. O beta, 50 vezes 10 elevado a menos 5. Variação de temperatura, pessoal, eu vou de 25 para 75. Eu aumento 50, né? Ele aumentou 50 Celsius. Vou colocar os 50 Celsius aqui agora. A variação da área vai ser quanto? Veja que eu vou ter 50 vezes meio é 25, né? Beleza? Então, fica 25 vezes os 50. Então, dá 1.250. Legal? 25 vezes 50, 1.250, vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Aqui é em metros quadrados. Vou melhorar isso aqui, vou dar 1, 2, 3 casinhas. A nossa variação superficial vai ser 1,25 vezes 10 elevado, ó. Se eu andei para a esquerda, eu vou somar aqui. Vou somar 3 ali. Menos 2 metros quadrados. Valeu? Pessoal, um forte abraço. Até a próxima aula. Bons estudos.